Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Geraldo, do Centro Paula Souza, das ETECs e das FATECs, há 21 anos já, com mestrado em bioinformática. Eu vim apresentar aqui o perfil autônomo do software SaaS, né, Software as a Service, chamado Gestão Psi, que é inicialmente para psicólogos e psiquiatras, tanto para clínicas quanto para autônomos. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui, para que vocês possam ver. Vamos lá. Então, essa é a tela, ele é um sistema web, né? É um site. Para entrar nele, basta digitar no endereço do navegador gestãopsi.com, aí já aparece. E aí ele coloca aqui esse barra psicol, porque é uma coisa da linguagem, né? Que eu usei Java. E aí aparece aqui, login da clínica, do usuário e da senha, né? Agora, e a senha? Agora, é, todos são sensíveis a letras maiúsculas e minúsculas, né? E, como eu estou falando agora do caso do autônomo, tanto o login da clínica quanto do usuário vai ser o mesmo. Por exemplo, eu criei aqui um teste X. Teste X. Né? E aí, por quê? Porque o autônomo, teoricamente, ele não tem uma clínica com vários sublocados, né? Profissionais sublocados. Aí eu coloco aqui a senha. E ele fala, bom dia, Geraldo, que no caso é o nome do profissional. Aí aqui nós temos uma tela com o menu Home, com a aba Home, pacientes, agenda, relatório, histórico, download de dados e interações. Na aba Home, a primeira opção é trocar senha. Por quê? Quando eu crio o usuário, eu crio com uma senha padrão. E aí, no primeiro momento que a pessoa entra, ela já vai aqui no trocar senha e coloca a senha dela, para ter a privacidade dela. E aí, essa senha eu peço que tenha entre 8 e 12 caracteres, pelo menos uma letra maiúscula, pelo menos uma letra minúscula e pelo menos um número. Tá? O sistema verifica isso. Aqui é o cálculo de IMC, que é mais uma curiosidade, né? Ele não faz nenhum papel de médico, mas ele só calculou o número, o valor do IMC. Calcular o tempo vivido, que aqui no caso, que nem nas Santas Casas, às vezes está lá na porta do paciente, está quantos dias e quantos anos ele tem de vida. Que é uma informação que pode ser útil para os médicos. Então, isso dá uma curiosidade também. Por exemplo, dia 1º de janeiro de 2000. Essa pessoa teria 25 anos, 6 meses e 29 dias hoje, que é dia 30 de julho. E enviar avisos, que é legal. Ele envia WhatsApps, mensagens de WhatsApp e e-mail para os pacientes que aceitaram receber WhatsApps e e-mails. Então, eles podem aceitar um ou outro, ou os dois, né? E ele busca daqui até 3 dias todas as sessões que ainda não foi enviado mensagem, ele envia para lembrar, a data e a hora da consulta. Visualizar tempo da gestão é algo assim, mas que eu criei também, como se fosse um temporizador. A cada 10 minutos ele vem aqui e pinta uma dessas linhas. Então você tem uma visualização gráfica de quanto tempo já passou da sessão. Também só uma curiosidade. Agora vamos ver a questão de pacientes. Pesquisar em pacientes, cadastrar pacientes e deletar registros de paciente. Essa parte aqui, do pesquisar e do cadastrar, eu não vou poder mostrar por experiência própria, quando eu já fiz vídeos mostrando CPFs fictícios, claro, né? E endereços fictícios, o YouTube pensa que é real e ele corta meu vídeo. Então, eu não posso mostrar aqui, mas é um cadastro normal, né? Pesquisa e cadastro. E aqui o deletar registro de paciente é quando o paciente tem alta e você quer deletar, mas o psicólogo precisa guardar até 5 anos os dados do paciente. Então, ele não deixa deletar se antes você não vier aqui em download de dados, lista de pacientes para download de dados, escolher seu paciente, no caso aqui, por exemplo, a Luciano, clicar em fazer download. Aí ele vai mostrar todas as sessões que a Luciana teve, em todos os tempos com você, a data, a hora, o dia da semana, o valor, se faltou ou não faltou, se pagou ou se não pagou, e as observações da sessão. Tá? Aí, no caso aqui, a Luciana
Tô vendo aqui, não tem nenhuma observação da sessão, né? Então, eu vou colocar uma lá para vocês verem, tá? Deixa eu vir aqui em menu. Se eu for lá na agenda, pegar uma sessão, por exemplo, listar sessões por pacientes. Aí ele mostra todos os pacientes, Luciana, Pedro, né? Você vê aqui no Odair, aqui, né? Você vê aqui na sessão da Luciana de 30/5 de 2025, der um editar, eu vou poder colocar observações aqui, né? Por exemplo, a paciente estava bem, falou sobre, aqui eu coloco os assuntos, né? Bom, aqui cabem até 100 parágrafos de 3 ou 4 linhas. Cabe muita coisa aqui. Claro que ninguém vai usar tudo isso, né? E aqui na edição da sessão também tem o valor, se ela desmarcou ou não, se ela faltou ou não, se ela pagou ou não. E se ela pagou apenas essa sessão ou o mês todo. Tá? Vou clicar aqui em atualizar. Dados da sessão atualizados com sucesso. Aí se eu for lá em download de dados, lista de pacientes, pedir os downloads da Luciana, olha lá, ó, o paciente estava bem, falou sobre. Aqui, o que estava entre menor e maior, ele não marcou, tá? Então a gente tem que pôr texto puro. Não pode pôr sinal de menor e maior. Tá? Tudo bem. Ninguém vai pôr mesmo. E aí eu clico que botou imprimir. Tá vendo? Você pode imprimir. Aqui tá como retrato, né? Mas se eu colocar como paisagem, lá fica melhor, fica visivelmente melhor. E aí tem várias páginas. Você pode tanto mandar para impressora, ou para uma gráfica, ou para uma papelaria. Você pode salvar como PDF e gravar como PDF mesmo. É um jeito de armazenar. Aí eu aconselharia não gravar somente num pendrive, por exemplo, ou só no disco rígido do seu computador. Eu aconselharia colocar na nuvem, na internet. OneDrive, Google Drive, algo assim. Tá? E colocar uma senha forte para isso. Tá? Tem também aqui relatórios de todas as observações sobre um paciente. Você vê aqui ver as observações sobre a Luciana. Olha lá, aqui ele colocou, falou sobre o assunto, aqui ele conseguiu pegar o assunto que estava entre maior e menor. Mas aí, lá na página, ele não conseguiu, no PDF. Tá? E aqui a paciente estava bem, a paciente está melhor. Então, tudo que foi anotado, o dia e a hora que foi anotado, ordenado por dia e hora. Paciente Luciana. Agenda, visualizar a agenda. Aqui na visualizar a agenda, ele mostra a sala única, né, do profissional autônomo. Ele mostra aqui, ó, a Luciana, do meio-dia às 13. E se fosse uma hora que não fosse exata, né? Como seria? Vamos ver aqui, ó. Vou adicionar uma sessão. Ele mostra os pacientes, vou colocar o Odair. Tem que escolher o paciente. Vou colocar para o dia de hoje. Aí aparece o calendário, né? E vou colocar, por exemplo, para as 14h30. Valor R$ 100. Aqui, ó, esta vez ou até o fim do mês. Por exemplo, se o Odair está vindo pela primeira vez e eu não sei se ele vai ficar, eu coloco essa vez. Agora, se ele já é um paciente fixo faz tempo, posso pôr até o fim do mês e ele vai marcar 7 dias até o fim do mês. Que vai te marcar aqui, ó. Lá o Odair. Só que, claro, hoje é dia 30, né? Então, como é que ele vai marcar até o fim do mês se é dia 30? Não tem mais uma semana depois aqui, né? Aí ele marcou só para hoje. Mas, quer ver? Deixa eu mostrar de novo, ó. Se eu vier aqui e marcar para o mês que vem, Pedro, por exemplo, marcar para agosto, para o dia 6 de agosto, né? Também às 14h30. Reais. E até o fim do mês, avançar. Aí, ó, ele mostrou que 6h30 ele marcou, mas que 13/8, 20/8 e 27/8 houve choque nos horários, ou seja, já tem alguém marcado. Então não poderão marcar. Então, deixa eu dar um voltar aqui. Vou marcar, por exemplo, para um dia 4. Vamos ver se vai. Ah lá, 4 foi. Aí 4/8, 11/8, 18/8 e 25/8. Então, até o fim do mês, o paciente Pedro. Então ele não deixa chocar os horários.
Aí vem aqui em visualizar a agenda. Tá Luciano das 12 às 13. Aqui, Odair das 14h30 às 15h20. Isso porque quando essa pessoa se cadastrou, né, teoricamente, ela disse que a sessão dela tinha 50 minutos. Então vai das 14h30 às 15h20. Mas se ela tivesse falado que a sessão é de 60 minutos, iria das 14h30 às 15h30. Ficaria automático. Aqui eu posso voltar um dia atrás, ir vários dias atrás, vários dias para frente. Tá vendo? Ó, listar as sessões de hoje. Essas são as duas sessões de hoje. São ordenadas por ordem de hora. Então, primeiro 12 horas, depois 14h30. Depois tem as sessões da semana. Tá vendo? Também por ordem de data e depois de hora. Que nem aqui, dia 27 veio antes do dia 28. E no dia 28 eu tinha duas sessões. Primeiro ele mostrou do meio-dia, depois mostrou a das 16 horas. Tá? Quem é o paciente, dia da semana, dá para editar, dá para excluir. Aí, por período, se eu quiser saber todas as sessões desse ano. Então, 1 de 2025 até hoje. Já estão todos aqui, ó. Claro que eu criei esse usuário em maio, né? Então, só tem de maio para frente. Todas as sessões. Aqui estão as datas, tá vendo? E sessões para pacientes a gente já viu, mas deixa eu mostrar de novo para mostrar o filtro, né? Tem Luciana, Pedro e Odair. Vamos filtrar só por Odair. Olha lá, só o Odair agora, tá vendo? Você pode filtrar sessões só para um paciente. Agendar sessões, a gente já viu. Clonar sessões, isso aqui é legal. Clonar sessões, essas são todas as minhas sessões desse mês. Tá? E mês que vem, eu vou ter que digitar tudo de novo? Não. Vem aqui em clonar sessões. Aí você escolhe se você quer clonar pelo dia do mês ou pelo dia da semana. Então, por exemplo, se você só atende terça e quinta, então esse mês só vai ter sessões de terça e quinta. Aí pro mês que vem ele vai jogar sessões só na terça e quinta também. Tá? E aí, se já tiver sido clonado alguma vez, ele não clona de novo as mesmas que ele já clonou. Tá? Aí você dá uma confirmação sim ou não. Olha lá, essas duas aqui ainda não tinham sido clonadas, mas outras já. Por isso ele não clonou de novo. Tá? Tudo bem? Relatórios. Relatório de sessões não pagas por pacientes. Ó, essa sessão do Odair aqui do dia 30 não está paga. Né? Débitos de sessões não pagas. Ele mostra em vermelho. Né? E o mês que vem? O mês que vem ó, tem várias não pagas. Nossa, um monte. Né? Que eu só clonei e não. Claro, não marquei como pago, porque é o mês que vem, né? Mas vamos supor, né, que eu venho aqui nessa sessão não paga de julho e marque que o Odair pagou. Então, tá vendo? Tá devendo R$ 100, né? Eu venho no editar da sessão do Odair, vou lá no pagou, coloco sim. E dou atualizar. Dados da sessão atualizados com sucesso. Aí, se eu for de novo nas sessões não pagas, ah lá, agora zero. Agora não tem nenhuma sessão não paga nesse mês. Porque o Odair pagou. E eu marquei. Tá? Aqui você volta para o mês passado, vai para o mês que vem e tal. E relatórios de ganhos com sessões no mês. Isso aqui são as sessões que foram pagas. Que está em verde, né? Porque foram pagas, total 4.320. Né? E aí, ó, são todas essas sessões. Mostra o nome do paciente, a data, a hora, o dia da semana e o valor. São todas sessões pagas. Ordenados por data e por hora. Você pode voltar ao mês passado. E relatório de ganho em período. Se eu quiser saber quanto eu ganhei esse ano, posso colocar aqui 01 de 2025. E aí eu vou marcar até hoje. Vamos ver. Olha lá, ó, 5.020. Aqui essa é uma conta de demonstração, né? Não é uma conta que está atendendo todo dia. Mostra a data inicial, data final e todas as sessões. Luciana, Pedro, Dair.
data, hora, valor. E aqui é o somatório total. E relatório de sessões desmarcadas. Olha lá, o Odair desmarcou essa sessão de 3/7. Então aqui eu vejo, quando eu clico em desmarcar, e dou em editar, clico em desmarcar, tanto ela libera horário, como ela vem para cá, para esse relatório, onde ele mostra onde ele mostra o valor, quantas pessoas desmarcaram e quanto eu teria ganho se não fosse essa desmarcação. Aqui no histórico nós temos número de sessões nos últimos 6 meses. Então, ó, esse usuário, como eu disse, foi criado em maio, né? Então não tem 6 meses. Nós estamos em julho. Ele só mostra do mês passado para trás. Então, em maio teve uma sessão, que foi no dia 30, vi agora há pouco. Em junho teve 14 sessões, total 30. E desde sempre, 101. Por quê? Porque depois disso, em julho, e agora a gente agendou para agosto também, tem mais sessões, né? Então, de junho para trás só teve 15, mas se contar todas que estão marcadas até hoje, tanto as de julho quanto as de agosto, que eu acabei de clonar, aí tem 101. Relatório de ganhos futuros. O que é isso aqui? Isso aqui, imagina só que todas as sessões que você tem planejadas para o futuro forem pagas. Então, é isso aqui que você vai ganhar. Então, essas aqui são todas as sessões que estão marcadas. Tá vendo? Tem algumas aqui, mês 8, né? Tudo mês 8. E aí, se todas forem pagas, você vai ganhar 4.320. Isso aqui é mais uma curiosidade também, né? Receita bruta dos últimos 6 meses. Aqui, ó, ele mostra quanto você ganhou nos últimos 6 meses. Mês a mês, relatório mês a mês e subtotal mês a mês e o total. Né? Ó, aqui só tá marcando junho, tá vendo? Você vai falar, mas e aquela sessão de maio que você falou, que é aquela única de maio? Aquela única de maio não deve estar paga. Então vamos pagar? Vamos lá. Pagar não, né? Marcar pago, né? Vamos lá, vamos ver aquela sessão de 30 de maio. O que eu faço? Eu venho aqui em agenda, sessões por período, coloco aqui 30 de maio de 2025 a 30 de maio de 2025. Olha lá, a sessão da Luciana. Se eu clicar em editar aqui, ela tá pago não, tá vendo? Eu vou colocar pago sim, vou dar um atualizar. E ela foi de R$ 100, né? Atualizar. Aí, se eu for lá na seção de histórico de receita bruta dos últimos 6 meses, olha lá, aparece maio com R$ 100, que é a seção que acabei de marcar, que a Luciana pagou. E mais a de junho, 800, então fica no total R$ 900. E aí, se eu for lá no menu últimos 12 meses, é igual, porque esse usuário foi criado em maio, né? Tudo bem? Download de dados a gente já viu. Interações. Interações é porque você quiser fazer indicação de um profissional. Por exemplo, se algum colega fala assim, eu queria conhecer esse sistema. Você pode indicar ele aqui, vem por e-mail para mim e eu entro em contato. E caixa de sugestões. A caixa de sugestões, onde eu posso colocar meu e-mail e falar, eu gostaria que o sistema fizesse isso, fizesse aquilo, aquilo outro. Tá bom? Então, ó, se eu dar um logout aqui, ele aparece de novo a tela inicial. Tá? Outra coisa interessante é que aqui aparece escrito gestão PSI, certo? Mas, se você quiser, pode aparecer escrito na hora que você logar, o que você quiser. Por exemplo, vou clicar aqui numa clínica, 2 Geraldo. Quando eu logo, aparece escrito Clínica ABC Limitada. Então, isso vale para o profissional autônomo também. Né? Pode aparecer o que você quiser depois que você loga. E aqui, ó, para explicações sobre o sistema, clique. Ah, outra coisa importante. Aqui, a declaração de privacidade. Se eu clicar aqui na declaração de privacidade, isso aqui é uma exigência da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Onde eu coloco aqui que eu sou o controlador de dados, Geraldo Sescantelli, tenho meu e-mail, coleta de dados, dados cadastrais dos profissionais de saúde, que ele é cadastrado, o nome, o CPF, o registro profissional, e-mail, telefone, endereço, dados de pacientes que são inseridos voluntariamente pelos profissionais, incluindo informações clínicas, histórias de atendimento, exames. Aí aqui, ó, finalidade do tratamento, compartilhamento de dados. Os dados inseridos na plataforma não são compartilhados com terceiros, salvo nos seguintes casos: exigência judicial,
consentimento explícito do profissional responsável, ou para fins de backup. Esse backup aqui é uma cópia de segurança, tá? Não é que ele é compartilhado com alguém, mas ele fica lá no servidor, guardadinho. Caso você perca algum dado, a gente pode recuperar. Tá? Tem mais aqui, ó. Fala mais. Tem meu contato aqui embaixo. E para finalizar, se você vier aqui em várias explicações sobre o sistema, clique aqui, tem essa tela onde explica tudo, 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 até o que não deu para eu falar aqui, tá? Mostra todas as telas, ó, tá? Mostra relatórios, exemplo de downloads e vídeo no YouTube, tá? Por enquanto tá esse vídeo aqui das clínicas, eu vou pôr agora esse vídeo que eu estou gravando agora também. Né? E aqui os meus dados de contato, né? Explicação de mensalidades. Eu dou 7 dias grátis para você experimentar, sem compromisso. Para experimentar sem compromisso o sistema. Dou um usuário para você experimentar. E depois disso, o valor da mensalidade de um assinante é de R$ 100 por mês, pro autônomo. Tá? R$ 100 por mês pro autônomo. Então ele é um. Para clínica já vai ser R$ 50 por usuário, aí vai ser vários usuários. Tá? Aqui estão meus dados de contato, tudo bem? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Então, muito obrigado pela atenção e até mais. Tchau, tchau.